Continuando nossa história, tinham se passado cerca de 3 anos e Tessia já estava um pouco mais crescida. Então foi acordar Arthur, que já estava bem atrasado, torcendo a perna dele com a mana, fazendo então com que ele acordasse rapidamente. Art então perguntou se ela não tinha nenhuma maneira mais gentil de poder acordá-lo. Ela então brincou dizendo que não era culpa dela por ele não ter acordado quando ela o chamou. E ainda começou a se gabar dizendo que ele deveria ser muito grato por uma garota tão bonita e tão gentil estar acordando ele. Ele então disse que as empregadas dali eram bem bonitas, brincando com ela. Tessia então perguntou se essa empregada que tinha atendido ele, se ela era bonita dessa vez. Então ele mandou ela dar um tempo e parar de encher o saco dele. Porém, o avô de Tessia já estava bem irritado porque eles tinham atrasado muito, dizendo que eles já tinham levado tempo suficiente para se arrumar, que agora eles deveriam se preparar para as missões. Ele então começou a ensinar que existiam 4 elementos básicos e suas formas superiores, onde essas formas superiores eram o gelo, a gravidade, o raio, o som, e só podem ser controladas pelo mago que foi além do domínio de seus elementos fundamentais. E essas pessoas se chamam desviantes. Então os anões, eles só podiam manipular terra ou fogo, e os elfos possuíam uma afinidade muito menor com esses elementos. E enquanto anões talentosos poderiam controlar o fogo e a terra de tal maneira, desviante poderia até mesmo controlar e moldar metais, e outros até mesmo controlar magma. Já os elfos, eles estavam limitados a elementos de água, vento e terra, mas com afinidade muito maior que os humanos. Casos raros, os elfos também podiam produzir um tipo de desviante especial capaz de controlar até mesmo plantas. No entanto, os elfos não são capazes de produzir magos capazes de manipular as formas mais altas da água, vento ou terra. Já os magos humanos possuíam a capacidade de manipular qualquer um dos 4 elementos básicos, sem contar que eles eram a única raça capaz de produzir desviantes em qualquer um desses elementos, juntamente com anomalias, como por exemplo curadores. E de certa forma existindo então um equilíbrio sutil de poder entre todas as 3 raças. E quem estava dizendo tudo isso era Art. Ele estava explicando isso para o seu professor, perguntando se essa resposta estava adequada. Então, Art já tinha aprendido sobre todos os conceitos a respeito dos elfos e também a respeito dos anões. Então, Varion aceitou aquela resposta como razoável. Tessia então estava cansada e queria tirar uma dúvida, perguntando, já que ela sabia que todo aquele processo de assimilação visava preparar o corpo de Art para lidar com a fera que ele iria dominar. Ela também perguntou se não faria mais sentido se ele treinasse o seu corpo fisicamente enquanto usava magia como ela. Art já sabia a diferença do treino dele para ela, mas ele viu que tinha muita diferença entre as raças, já que ela realmente tinha despertado 3 anos atrás. Geralmente os elfos despertam com 10 anos de idade, mas Tessia despertou aos 9. Os elfos então eles despertam 4 anos antes dos humanos, o que é uma apelação. Seu avô então perguntou o motivo daquela pergunta e se era porque ela estava com raiva por ser a única a ser espancada durante todo o treinamento, e ela disse que sim. Tessia então iniciou seu treinamento aos 9 anos e desde então ela treinava suas habilidades de conjuração com o tutor enquanto aprendia a lutar com seu avô. Art só pensava que ela seria um monstro no futuro de tão forte que ela iria ser. Seu avô então explicou que Art nesses 3 anos, o que ele estava fazendo era fundir os seus ossos, músculos e até mesmo órgãos com sua mana, e ele não estava treinando fisicamente como ela, mas sim para garantir que uma vez terminado, o corpo dele ficaria mais forte e resistente do que qualquer guerreiro veterano. Então ela brincou dizendo que ele era muito sensível quando ela batia nele. O nosso prota ficou irritado, dizendo que mesmo ela batendo, ele ainda sentia dor, mesmo sendo um golpe fraco. O vô de Tessia então perguntou se ele estava pronto para consumir mais energia de mana, para que ele se preparasse, e depois daquele dia, ele seria um verdadeiro domador de feras, e ao contrário dos aventureiros sortudos, que apenas usam sua fera como ferramentas, ele poderia usar para mais coisas ainda. Dizendo então que ele sentiria um pouco quente, mas não deveria ser muito ruim. Porém, Arthur recebendo aquela porrada de mana, ele simplesmente explodiu e jogou todo mundo pra longe.
O velho ainda não sabia qual era a fera que ele tinha, e essa fera parecia ser muito poderosa só por ter acontecido isso. Eles então perguntaram a Art se ele estava bem. Ele no chão então, todo acabado, disse que estava tudo bem. Vô de Tessia então disse que ele tinha suas razões para não contar até agora, mas ele tinha que perguntar mais uma vez que tipo de besta tinha dado a sua força a ele. Art então respondeu que tinha sido um dragão. O velho então começou a pirar, perguntando se ele tinha realmente treinado um verdadeiro domador de dragões. Porém, Art desmaiou e simplesmente acordou em outro lugar. O velho então perguntou como ele estava se sentindo, já que ele tinha desmaiado, e perguntou então se ele podia confiar nele e na Tessia para manter aquilo em segredo, mesmo depois dele sair daquele lugar. Ele então disse que podia confiar nele, e a respeito sobre sair daquele lugar, ele disse que não demoraria 5 anos, mas que a data da sua partida estaria marcada para daqui a 4 meses. Então Arthur levantou animado, perguntando se era sério o que ele estava falando, já que ainda faltava 2 anos para ele retornar. O velho então disse que haveria um torneio interracial entre os 3 jovens do reino que estavam em andamento. E finalmente aquele torneio tinha sido confirmado e os portais da cidade de Sapin e Shyrus estarão abertos ao reino Elenoir e ao reino de Darve durante todo aquele período. Arthur então pulou de alegria, mas percebeu que era por isso que a Tessia não estava ali, dizendo então para que não se preocupasse com a Tessia, e mesmo sabendo que ele os acompanhou nos últimos anos através daquela maga, ele finalmente poderia vê-los pessoalmente. Arthur então pensou que 4 meses era muito em breve. Porém, o velho disse que ele iria fazer desejar que aqueles 4 meses terminassem bem rápido, e agora que ele terminou a assimilação com o monstro fera, agora o seu treinamento ficaria muito mais difícil, dizendo então que ele descansasse um pouco, que ele iria contar a Tessia que ele iria partir daqui a 4 meses. Porém, o nosso prota percebeu que a pedra que a Sylvia tinha dado a ele caiu no chão e rachou. Ele não fazia ideia nenhuma de que era um ovo, mas continuava achando que era uma pedra colorida. Então, se aproximando, percebeu que tinha um olho saindo da pedra. Fez ele ficar espantado e foi aí que ele descobriu que na verdade era um ovo. Após isso então, o nosso pequenino dragão começou a sair do ovo e a balançar a sua cabeça. Isso então, o nosso mini baby dragão estava pronto para a sua vida. Eles então ficaram se encarando de um lado para o outro e o dragão ficou muito feliz pensando que Art era na verdade a sua mãe. Então após isso o dragão mordeu o seu braço e simplesmente começou a aparecer uma tatuagem no braço do nosso prota. E durante o processo o braço dele começou a queimar um pouco. Porém, após o dragão começar a falar, o nosso prota começou a olhar ao redor, pois ele estava ouvindo uma voz, e na verdade a voz era do dragão, já que com aquela marca no seu braço, agora ele conseguia ouvir os pensamentos do dragão. Então o dragão começou a chamar ele de mamãe, e ele ficou espantado, descobrindo então que finalmente o nosso dragão conseguia falar na mente dele. Então reclamou com o dragão, dizendo que ele era um garoto, então pelo menos tinha que chamar ele de papai. Porém, o dragão começou a se espreguiçar na cama e não estava nem aí para ele. Isso então o nosso prota estava pensando em um nome para dar ao dragão, e ele achou que deveria chamá-lo de Sylvie, em homenagem à sua mãe. Após tudo isso, nosso prota começou a fazer carinho nela e ela realmente gostou do nome Sylvie. Ele então percebeu que ele conseguia sentir os sentimentos dela, até mesmo saber se ela estava gostando de algo ou não. Então aquela marca que estava no seu braço não era algo tão simples, mas sim algo realmente como se fosse um laço. Nosso prota então estava adormecendo porque ele tinha sofrido uma sobrecarga, mas ele começou a pensar que ele já era pai e ao mesmo tempo já tinha uma tatuagem aos 8 anos de idade. Pensando então que realmente ele era um rebelde antes de adormecer. Nosso prota então acordou após ouvir um grito. Ele estava bem desnorteado, sem saber o que estava acontecendo. Porém era a Tessia, segurando o seu baby dragão, perguntando quem era aquele animal. E ela achava ele muito fofo. E a Sylvie não estava gostando nada de ser agarrada daquele jeito. E o nosso prota falou que iria voltar a dormir enquanto deixou ela sofrendo nos braços da Tessia. E após isso, ele voltou a dormir. No dia seguinte, ela ainda estava babando pelo Baby Dragão, dizendo que ele era muito sortudo e que se ela pudesse se comunicar com ela, a Sylvie também gostaria dela. Em Art falou que ela ia gostar muito se a elfa parasse de olhar para o dragão como se fosse um predador. Essa então chamou o seu avô para ver o animal de estimação de Arthur.
Porém, ele observando, olhou nos olhos do Baby Dragão e viu que realmente era um dragão, o que deixou ele apavorado. O velho literalmente quase infartou ali, dizendo que iria morrer muito cedo se continuasse se chocando assim. Então, após tudo isso, ele explicou a Viron o que aconteceu e de onde a Sylvie surgiu, e ele aprendeu que seres como a Sylvie geralmente só chocam na presença de seus parentes. Eles começaram a pensar em uma forma de realmente a Sylvie ter sido chocada na sua frente, mas a única razão pela qual eles puderam pensar foi que no fato dele ter conseguido ativar completamente o testamento da Sylvia naquele dia. Tu então perguntou ao velho se ele teria que escondê-la quando voltasse, já que a maioria das pessoas não sabiam que ela era um ser tão poderoso, dizendo que ela ficaria muito bem fingindo que é um animal de mana raro, dizendo também que agora Arthur devia se preocupar com outras coisas, que eles tinham evitado fortalecer o seu núcleo de mana durante a assimilação, mas agora que ele tinha acordado completamente, eles iriam treinar o seu núcleo de mana e também o do dragão. Arthur então perguntou o que ele precisava fazer. Harry então disse que ele tinha descoberto que a melhor maneira de acessar o primeiro estágio do seu animal, além de fortalecer sua mana, era entrando em um combate. Então Arthur já começou a se preparar. Porém, o velho disse que ele iria lutar com um companheiro domador de bestas, enquanto ele ia avançando em cada estágio. O velho então começou a tirar o seu verdadeiro poder, e a sua habilidade era simplesmente domador de panteras. Ele basicamente domou uma pantera. Nisso o velho já ficou parecendo como uma pantera negra, e ele disse que iria lutar com ele assim. E magos eram capazes de aproveitar a habilidade única herdada de uma besta de mana. E a primeira etapa era conhecida como a fase de aquisição. É quando o domador de bestas é capaz de emprestar os pontos fortes daquele animal. Mas é só no segundo estágio, que é a fase da integração, onde você pode usar a própria armadura do animal ou até mesmo a couraça dele. E Byron só conseguiu usar esse segundo estágio após estudar por décadas, assim descobriram a vontade animal, fazendo então com que ele pudesse usar as proezas mortais de uma pantera das sombras. E ele pediu para que Art prestasse muita atenção enquanto ele iria se esgueirar atrás dele. Art então ficou muito atento, se perguntando se ele conseguiria se esgueirar mesmo depois de avisá-lo. Não deu alguns segundos e simplesmente ele apareceu atrás de Art, sem que ele nem percebesse. Então Art tentou atacá-lo, mas não conseguiu, pois ele desviou novamente e apareceu de novo atrás dele. E após isso, o nosso Prota só tinha uma coisa a fazer: se render, dizendo então que ele não conseguia nem reagir à sua velocidade naquele nível. E francamente, aquela era uma forma bem traumatizante. Nosso Prota também disse que mesmo com os movimentos daquela coisa, ele não conseguia sentir a sua presença, o que dificultava mais ainda. O velho então diz que as panteras são capazes de manipular instintamente o vento e o som para alcançar aquele efeito. O velho então disse que já tinha intimidado Art o bastante. Agora, finalmente, eles iriam começar a treinar. Os dias então foram se passando rapidamente para o nosso Prota, já que esses dias foram completamente cheios de treinamento. E com as orientações de Byron, o nosso Prota conseguiu até mesmo acessar o primeiro estágio, pegando então algumas habilidades do dragão para ele poder usar, acessando então o primeiro estágio, que era a vontade de dragão. E também ensinou o nosso Prota a esconder a presença da vontade dele de besta na frente de outros magos. E após isso, Tessia então viu que o nosso Prota teria que ir embora. Então ela ficou muito triste e abatida por um bom tempo. E os seus pais então fizeram ela se despedir dele. Art então, após isso, estava indo embora, e ele colocou a pena de Sylvie para disfarçar a presença de seu dragão e ele não ser localizado. Então, após isso, ele conseguiu fechar basicamente a presença de Sylvie, e o vovô então entregou um relógio de ouro a ele, dizendo que ele poderia voltar a qualquer momento, porque aquele relógio ajudaria ele a se localizar e a retornar à cidade dos elfos. E ele também disse que qualquer coisa, se ele não conseguisse, ele poderia achar alguma princesa perdida, se é que você me entende, para ele poder voltar para lá. Até se então, observando ele com bastante vergonha, decidiu abraçá-lo, e eles então se despediram com muito carinho. Nosso Prota foi em direção à carruagem e então para retornar à cidade aonde os seus pais estavam, se despedindo de todos e agradecendo por tudo. E aí, tudo bom? Para eu continuar trazendo essa história, eu preciso muito que vocês sigam o perfil, e quanto mais seguidores pegarmos, aí vou postando as próximas partes.